Dia, olá meus amores, como vocês estão? Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, obrigada pelo teu amor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Espírito Santo, essa live é sua, minha vida também. Me deixe nesse momento ser útil na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia para todo mundo. Obrigada pela presença de vocês. Bom dia, Mara. Bom dia, Gi de Jesus, Vera. Bom dia, Osvaldo. Bom dia, Edmar. Obrigada pela presença de vocês. José, Roberto, Nathalie, né? Fátima, obrigada pela presença. Bom dia, Ana Paula, obrigada. Noêmia, né? Ana Paula, Pacífica, MBC, Itinho, Luciano, Sergipano, Rosiane da Silva, obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos. Andréia, Alexandro, Irlene, Josiane, bom dia. Se você quiser acompanhar, eu vou ler Êxodo 13, 17. Êxodo 13, 17. Eu sugiro a leitura de Êxodo 13 para vocês hoje. Só falando um pouquinho o contexto, Êxodo 13 fala... quando o faraó deixa o povo de Israel sair do Egito, Moisés dá algumas orientações como será a vida de livres deles a partir dali do Egito, como que deveriam proceder, como seriam as festas para comemorar o dia da liberdade, como seria. Então Moisés estava ali dizendo as regras de como seria e como não seria, né? E eu gostei muito desse versículo 17 de Êxodo 13, que diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltam para o Egito. Se você ler Êxodo 13, você vai ver que o povo não saiu assim desarmado. O povo, eles saíram carregando toda a mudança de volta para fugir do Egito, para sair do Egito, sair da escravidão, deixarem de ser escravos, mas eles também estavam armados. Eles estavam preparados para batalhar, para guerrear, caso precisassem. Mas Deus, quando foi tirá-los lá do Egito, Ele optou por um caminho mais longo, porque não confiou nas escolhas do povo de Israel. Porque não confiou, porque o texto diz assim, que Deus poderia ter guiado o povo pela terra dos filisteus. Só que Deus não confiou na reação do povo quando tivesse que lutar. Deus olhou e falou, talvez. Por que Deus disse talvez? Talvez o povo se arrependa e prefiram voltar a ser escravos do que lutar, do que guerrear. Por que talvez? Porque depende da decisão e das escolhas das pessoas. Então Deus não confiou no povo, porque Deus conhecia a fragilidade do relacionamento que o povo tinha com Ele. Não que Ele tinha com o povo, porque Deus é fiel e fidelidade faz parte do caráter de Deus. E Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Então, às vezes você está passando por uma dificuldade, você diz, quanto tempo? Até quando? Mas sabe que se você é alguém que se coloca diante de Deus e pede que Ele guie o seu caminho, você pede proteção de Deus, Deus vai te guiar por um caminho mais seguro. Seguro não dos perigos fora de você, seguro de você mesmo. Porque são suas escolhas que levam, a minha escolha e a sua escolha, que nos levam à escravidão, nos levam a ser escravos. Do que você tem sido escravo? O que nos aprisiona e nos torna escravo? São os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções nos tornam escravos. Muitas vezes nós estamos escravos do que nós estamos escravos? Nós estamos escravos da culpa, do medo, escravos da mágoa, escravos da amargura. E tudo isso por decisão nossa,
Fala, Fernanda, não, calma aí. Você tá falando demais. Porque não fui eu que coloquei as correntes no meu pulso. Não fui eu que me coloquei no lugar da escravidão. Me colocaram lá. A escolha, alguém escolheu me ferir, alguém escolheu me machucar. Certo. Você não teve escolha do que aconteceu no passado. Mas agora, do que aconteceu, do que você vai fazer com o que aconteceu com você, aí já é responsabilidade sua. É responsabilidade minha. E quando Deus colocou o povo de Israel em liberdade, que o faraó libertou o povo, e que quando foi para sair de lá, Deus escolheu um caminho mais longo. Porque Deus não confiou no coração do povo. Falou, se o povo tiver que decidir entre guerrear, lutar, o povo vai escolher voltar para o Egito. Você entende? Muitas vezes, nós não conhecemos o Deus que nós servimos, porque nós não temos lido a palavra. Nós erramos nas nossas escolhas porque não temos conhecido o nosso Deus. E não temos conhecido o poder dele. Jesus certa vez disse isso para os fariseus. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque se Deus é poderoso na batalha, como eu disse ontem, ele é o nosso guerreiro, ele luta por nós, as nossas escolhas precisam ser sempre na direção de confiar nele, não em nós mesmos. Porque ele coloca em nós tudo o que nós precisamos para vencer nossas lutas e nossas guerras. Só que quando chega de frente da batalha, muitas vezes nós temos escolhido ser escravos dessa batalha do que guerrear, do que confrontar, do que nos esforçar para mudar. As pessoas não querem se esforçar para mudar, porque exige esforço até para você ter alegria, exige um esforço até para você ter força. Deus disse para Josué, olha, Josué 1,8 fala para ele comer do livro, para ele se alimentar das leis, se alimentar da palavra. E depois ele disse em Josué 1,9, seja forte, seja corajoso, não temas, porque eu, Senhor teu Deus, te ajudo por onde quer que andares. Então, o que você tem escolhido? Quando você olha para as suas batalhas, quando você olha para o tanto que você tem que guerrear, você tem lutado, você tem resistido, você tem prosseguido, tem olhado para Jesus, tem olhado para frente, tem feito as escolhas certas, ou você tem preferido? Ou você tem optado por ser escravo das suas emoções, por ser escravo dos seus pensamentos, maus pensamentos, na maioria das vezes, ser escravo de pessoas, pessoa que te magoou, pessoa que te feriu. Me sinto muito, mãe. Ruim hoje, hein, gente? Não sei se vai dar aqui. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo aí? Me dê uma resposta. Se eu preciso trocar de internet. Se tiver ruim, vocês falam que eu mudo aqui de internet. Então, Deus não confiou. Deus falou, olha, se o povo der de frente, se o povo bater de frente com o que eles tiverem que lutar, talvez eles escolham ser escravos. Então, hoje, diante de você, tem uma batalha. Todos os dias nós temos batalha. Se alguém disser assim, olha, a minha vida está muito boa, eu não tenho lutas, essa pessoa está fugindo de alguma realidade. Porque nós temos enfrentado guerra nos nossos dias, todos os dias quando a gente levanta. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que a gente precisa guerrear. E quando Deus tirou o povo do Egito, Deus escolheu um caminho mais longo. Porque Deus falou assim, se eles tiverem que guerrear, eles vão preferir voltar à escravidão do que guerrear. E aí vem a minha palavra para você hoje. Não está demorando. Não está difícil. Você está indo por um caminho seguro. Onde as suas emoções estão seguras. Onde você está seguro, porque você não tem consciência de que dentro de você, desde o ventre da sua mãe, Deus já colocou todas as armas que você precisa para conseguir vencer sua história, vencer suas guerras, ser um vencedor na sua trajetória. Mas muitas vezes nós temos optado por ser escravos do que guerrear. E hoje Deus desafia você a lutar,
a não desistir, a se colocar de pé, a olhar frente aos seus inimigos. Inimigos que eu digo, a maioria das vezes é aqui, os nossos maiores inimigos estão no nosso pensamento. Então, resista ao pensamento mau, resista ao pensamento ruim, sabe? Comece a pensar sobre você da mesma forma que Deus pensa sobre você. Para de ter pensamentos ruins a seu respeito. E não tenha medo das batalhas. O Deus que te criou, o Deus que trouxe você até aqui, Ele vai na sua frente, vai guerrear por você. Então o povo foi por um caminho mais longo. Então talvez você está achando que está demorando muito, mas preste atenção. Se você lá atrás pediu para Deus guiar você, pediu para Deus te proteger, Ele está fazendo isso. Então não está demorando, você está indo por um caminho seguro, onde as suas emoções não vão decidir a escravidão, a voltar para o Egito. Tem pessoas que têm desistido das suas batalhas porque têm tido saudade da vida escrava que tinha antes de sair de lá. Tem pessoas que Deus tirou, Deus resgatou de relacionamentos doentes, de relacionamentos abusivos. Mas a pessoa, quando ela se depara com as próprias emoções, ela não quer lutar com isso, ela não quer mudar, ela não quer mudar de vida, ela não quer se esforçar, e ela prefere voltar a um relacionamento abusivo, voltar a ser escravo, do que mudar de vida, não quer se esforçar. E hoje Deus manda dizer para você que Ele é poderoso nas batalhas. Ele nunca perdeu uma batalha. Deus conhecia a fraqueza do povo. Mesmo armados com tudo que eles... Por que Deus é tirado do Egito para morrer na mão dos filisteus, gente? Claro que não, Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Se tivesse que passar pelos filisteus, iria passar, iria vencer e iria chegar mais rápido na terra prometida. Mas foi por um caminho mais longo, porque as nossas emoções não são de confiança. Quantas vezes você acreditava firmemente que uma coisa era uma coisa e hoje você olha e fala, não é isso, não é nada do que eu imaginei. Porque as nossas emoções, elas nos enganam, nosso coração nos engana. Do que você tem sido escravo? O que tem escravizado? Por que você tem olhado para o que te escraviza? O que te escraviza? É a culpa? Você se sente culpado por alguma coisa que aconteceu na sua vida e você olha e fala assim, eu não devia ter feito isso, e você carrega essa culpa, você tem sido escravo dessa culpa, e toda vez que acontece uma coisa boa, você nem comemora, porque você é escravo dessa coisa. Isso não é pra mim, porque o que eu fiz, olha o que eu fiz, você não sabe o que eu fiz. E Ele já carregou sobre Ele todas as suas culpas, todas as suas dores. O que você tem sido escravo? Você tem sido escravo de traumas, de abuso. Está na hora de você soltar essas correntes e começar a enfrentar isso. Deus vai te ajudar a vencer essas batalhas, essas guerras, né? No Salmos 119, 59, é o que eu gostaria que fosse uma decisão do seu coração nessa manhã. Salmo 119, 59, decida. Faça o que Davi fez. Davi diz assim, tenho pensado na minha maneira de agir e prometo seguir os seus ensinamentos. Pensa em como você tem agido, como você tem reagido e decida obedecer os ensinamentos de Deus para você. E o ensinamento de Deus para você é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único filho que Ele tinha, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna. Você acredita que um dia você levantou a sua mão e aceitou Jesus na sua vida, já está com a salvação garantida, isso é certo, mas mesmo assim você continua escravo? Você continua num sofrimento sem fim? Presta bem atenção. Jesus veio não para que nós perecêssemos, e você tem perecido todos os dias, morrido aos pouquinhos, e a cruz de Cristo quer oferecer para você vida, mesmo no caos, mesmo quebrado, mesmo destruídos. Você acredita que Deus é o nosso oleiro?
A palavra de Deus fala que Deus é o nosso oleiro e que nós somos o vaso. E nós somos vaso de barro. E esse vaso de barro, muitas vezes, ele se suja. Muitas vezes ele quebra. Mas saiba que na olaria de Deus não existe lixo. Eu li hoje isso. Na olaria de Deus não existe lixeira. Tudo que é barro, tudo que é caco, tudo que é vaso, Deus ama. E Deus usa todos os cacos, tudo que faz parte de um vaso, para nos refazer, para nos reconstruir. Deus não nos joga fora, Deus não nos abandona. E Ele escolheu a mim e a você para sermos vaso dele. Mesmo quando você olha e você vê que você está só o caco, Deus aproveita tudo para te fazer de novo. E olha que o vaso de barro, ninguém consegue ver o que está dentro. Ele é de barro. O único que consegue ver dentro é o oleiro, é quem olha dentro, quem vê você por dentro. Então, às vezes, as pessoas acham que você é a pessoa mais realizada da terra, que você é a pessoa mais feliz da terra, e por dentro você está totalmente destruído. Pois com Deus é o contrário. Por fora você pode estar destruído, mas por dentro você renova todos os dias. As pessoas podem olhar para você e olhar ver que a sua vida está destruída. Aconteceu um luto, aconteceu uma tragédia, aconteceu uma traição. Você está destruído, mas por dentro você está renovado. Porque você não vai ser escravo do que te aconteceu. A sua mente não vai ser cativa, presa às suas dores, vai ser cativa a Jesus. E Jesus vem e derrama vida, 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 vida sobre mim e sobre você. Então eu tenho pensado, Salmo 119, 59, leia e decore esse versículo e diga para o Senhor: olha, Pai, eu tenho pensado na minha maneira de agir, como eu tenho reagido. Muitas vezes eu tenho escolhido ser escravo do que lutar para sair desse lugar, do que lutar para reagir. E lá em Jeremias 31, 25, para terminar essa live, receba esse texto no seu coração como um abraço do Espírito Santo nesta manhã. Jeremias 31, 25, restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Se você está exausto, se você está fraco, existe um poder, o poder do Espírito Santo de Deus, que Ele habita em nós, os vasos de barro, que as pessoas podem não dar nenhum valor para esse vaso de barro, mas para Deus nós somos preciosos, porque carregamos um tesouro precioso, que é o Espírito Santo, que tem o poder de ressuscitar mortos. E hoje, Deus diz para você: eu te restaurarei as suas forças, e eu saciarei o enfraquecido. Fome de quê que você tem? O que você está sentindo falta do quê? Eu saciarei, eu restaurarei. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, receba o abraço do Espírito Santo no seu coração hoje, tirando toda angústia, toda dor, toda culpa, todo remorso. Em nome de Jesus, eu repreendo todo remorso da sua vida. Que venha o arrependimento das suas escolhas erradas, dos seus pecados, porque tudo aquilo que te afasta de Deus é pecado. E escolha hoje seguir e ter a mente cativa desse Deus que te criou, porque é Ele que te refaz todas as vezes que você for destruído, é Ele que te coloca de pé, porque Jesus disse isso: o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. Quem é o ladrão? Pode ser o diabo, pode ser Satanás, mas o ladrão também pode ser você mesmo, permitindo que maus pensamentos destruam a sua vida. A culpa roube sua alegria, a angústia, a amargura. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja liberto agora, porque Deus está pronto para derramar vida e abundância. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e vida abundante, porque eu restaurarei o exausto e saciarei os enfraquecidos. Em nome de Jesus, coloque a mão no coração. Eu vou orar por você. Paizinho, em nome de Jesus, obrigada pela vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai.
Abra os olhos dele para que eles enxergam do que eles têm sido escravos e os liberte agora em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. E agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Se você está com o seu corpo doente, está com enxaqueca, está com problema na coluna, está com problema nos pulmões, no coração, na hipertensão, em nome de Jesus, problema renal, seja curado agora. Em nome de Jesus. E se a sua enfermidade é na alma, no seu coração, que todas as correntes se quebrem agora e você seja liberto em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. E saiba que Ele pode te conduzir por um caminho às vezes longo, vai demorar um pouco, mas é um caminho seguro, onde você estará totalmente protegido pela graça de Deus. A Bíblia continua dizendo lá em Êxodo 13, que durante o dia tinha uma nuvem que protegia e que cobria o povo, e durante a noite tinha uma tocha de fogo que os guiava pelo deserto. Então nunca faltou nada para o povo, nunca vai faltar nada para o povo de Deus. E eu e você somos povo de Deus. André, eu vou colocar na legenda do vídeo, tá? A legenda do vídeo eu coloco todos os versículos que eu falei, tá bom? Então, daqui a 5 minutinhos o vídeo já vai estar lá postado. Então, se você gostou dessa live, você pode curtir, pode comentar e pode compartilhar. E se você quiser saber os versículos que eu falei na live, também estarão lá na legenda. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.